Clarice nunca imaginou que o dia em que decidiu ajudar uma criança perdida na floresta seria o dia em que seu passado e seu futuro colidiriam de uma forma que mudaria tudo. O menino estava assustado, com lágrimas escorrendo pelo rosto, pedindo por ajuda, e ela fez o que qualquer pessoa com um pingo de humanidade faria. Ela o acolheu. Mas o que ela não sabia, enquanto secava as lágrimas do pequeno Léo e o envolvia num cobertor quente, é que o pai daquela criança era exatamente o homem que havia destruído sua família anos atrás e que, em poucas horas, ele estaria batendo à sua porta com uma acusação que poderia custar-lhe a vida. Se você já teve que escolher entre fazer o certo e proteger a si mesmo, fique até o final dessa história, porque ela vai te mostrar que, às vezes, a redenção vem dos lugares mais improváveis. E não esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo, porque eu quero saber que você está aqui comigo nessa jornada. Clarice tinha 20 anos, mas parecia carregar o peso de muito mais tempo nos ombros. Ela vivia sozinha numa pequena cabana no coração da floresta de Valdória, a cerca de 2 horas de caminhada da cidade mais próxima. A cabana era simples, feita de madeira escura que já tinha visto dias melhores, com um telhado de palha que precisava de reparos constantes. Mas era dela. Era o único lugar no mundo onde ela se sentia segura, onde ninguém podia alcançá-la, onde ninguém podia machucá-la novamente. Ela passava os dias coletando ervas medicinais, preparando ungüentos e tinturas que vendia discretamente aos aldeões que conheciam sua reputação. Clarice tinha um dom para a cura. As pessoas diziam que suas mãos eram abençoadas, que ela conseguia aliviar dores que nenhum médico da cidade conseguia tratar. Mas ela nunca se gabava desse talento. Ela apenas fazia seu trabalho em silêncio, aceitava o pagamento modesto que lhe ofereciam e voltava para sua solidão na floresta. Mas Clarice nem sempre viveu assim. Havia um tempo em que ela tinha uma família, uma casa na cidade, uma vida que parecia promissora. Seu pai, Martin, era um comerciante respeitado que possuía algumas terras agrícolas nos arredores da cidade. Não eram terras grandes, mas eram férteis e produziam o suficiente para sustentar a família com dignidade. Clarice cresceu ajudando a mãe Helena a cuidar da casa e aprendendo sobre plantas e remédios com a avó, que tinha sido conhecida como curandeira antes de morrer. Era uma vida simples, mas feliz, até que tudo desmoronou. Quando Clarice tinha 15 anos, seu pai foi acusado de ter uma dívida pendente relacionada às terras que possuía. Diziam que ele havia tomado emprestado dinheiro do ducado anos atrás e nunca havia pago. Martin jurou que não havia dívida, que ele sempre havia pago tudo o que devia, mas não havia documentos para provar. Os papéis haviam desaparecido misteriosamente do escritório do antigo duque, e quando o novo duque assumiu o poder, um jovem chamado Renato, ele revisou todas as contas e declarou que a dívida de Martin era real e precisava ser paga imediatamente. O valor era absurdo, impossível de quitar. Martin tentou negociar, tentou explicar, mas Renato foi inflexível. Ele assinou o decreto de expropriação. E em questão de semanas, a família de Clarice perdeu tudo. As terras foram tomadas, a casa foi confiscada e eles foram despejados sem piedade. A mãe de Clarice nunca se recuperou do choque. Helena adoeceu rapidamente, o coração partido pela injustiça, pela humilhação de ver tudo pelo que haviam trabalhado ser arrancado deles. Ela morreu menos de 1 ano depois, e Clarice culpou o duque Renato por aquela morte tanto quanto culpava a doença. Seu pai tentou recomeçar, mas nunca foi o mesmo. Ele trabalhava em serviços braçais, aceitava qualquer emprego que aparecesse. Mas a vergonha e a tristeza o consumiam. 3 anos depois, ele também morreu, deixando Clarice completamente sozinha no mundo. Ela tinha 19 anos, sem família, sem casa, sem nada. Foi quando ela decidiu se afastar da cidade e construir uma vida na floresta, longe de todos que a conheciam, longe das memórias dolorosas, longe do homem que havia destruído tudo. E durante 1 ano inteiro, Clarice viveu naquele isolamento autoimposto. Ela raramente via outras pessoas, exceto quando precisava vender suas ervas ou comprar suprimentos básicos. Ela aprendeu a ser autossuficiente,
a confiar apenas em si mesma. E embora houvesse uma solidão profunda que a acompanhava todos os dias, havia também uma certa paz naquilo. Ninguém podia machucá-la se ela não se aproximasse de ninguém. Ninguém podia tirar dela o que ela não possuía. Foi numa tarde de outono, quando as folhas começavam a ganhar tons dourados e o ar ficava mais frio, que Clarice ouviu um som estranho vindo da trilha próxima à sua cabana. Era um choro de criança. Ela saiu para investigar e encontrou um menino pequeno, não mais do que 5 anos, sentado no chão, com o rosto sujo de lágrimas e terra. Ele usava roupas finas, obviamente caras, mas estavam rasgadas e sujas. Havia um corte no braço dele, e ele tremia de medo e frio. Clarice se ajoelhou ao lado dele e falou com voz suave. Ei, está tudo bem, eu não vou te machucar. O que aconteceu? O menino olhou para ela com olhos arregalados, ainda assustado, mas algo na voz dela o acalmou. Homens maus, ele conseguiu dizer entre soluços. Eles atacaram nossa carruagem. Meu pai gritou para eu correr. Eu corri e me perdi. Clarice sentiu o coração apertar. Fosse quem fosse aquele menino, ele estava claramente em perigo. Ela não hesitou. Pegou-o no colo, levou-o para dentro da cabana e começou a cuidar dele imediatamente. Limpou o corte no braço com água fervida e aplicou uma pomada que ela mesma havia preparado. Deu-lhe sopa quente e cobriu-o com um cobertor. O menino disse que se chamava Léo, mas não deu mais detalhes sobre quem era ou de onde vinha. Clarice não pressionou. Ela apenas o manteve seguro e confortável enquanto pensava no que fazer. Ela sabia que homens armados provavelmente estariam procurando por ele e que ela precisava ser cuidadosa. Se aqueles bandoleiros descobrissem onde ele estava, todos estariam em perigo. À medida que a noite caía, Clarice começou a ouvir sons na floresta. Passos pesados, vozes baixas, o ranger distante de metal. Alguém estava cercando a cabana. Ela apagou as velas rapidamente, pegou Léo e o escondeu num pequeno compartimento secreto, sob o assoalho que ela havia construído para guardar suas ervas mais valiosas. Fique quietinho, não importa o que aconteça, sussurrou ela. O menino assentiu, os olhos ainda cheios de medo, mas ele confiava nela. Clarice cobriu o compartimento com um tapete e esperou. A porta foi arrombada com violência. Um homem entrou cambaleando, ferido, com sangue escorrendo de um corte profundo no ombro. Ele era alto, de ombros largos, com cabelos escuros e olhos que ardiam de raiva e desespero. Ele apontou uma espada para Clarice, a mão tremendo. Onde ele está? Onde está meu filho? Gritou ele. Clarice ficou paralisada. Não pela espada, mas pelo reconhecimento. Ela conhecia aquele rosto. Havia anos que ela não o via, mas ele estava gravado em sua memória como uma cicatriz que nunca sara. Era Renato, o Duque Renato, o homem que havia destruído sua família. Por um momento, o mundo pareceu parar. Clarice sentiu uma onda de emoções conflitantes. Raiva, medo, confusão. Aquele homem, o homem que ela havia odiado por anos, estava ali, ferido, desesperado, procurando pelo filho. E esse filho era exatamente a criança que ela havia acabado de salvar. Ela poderia ter deixado Léo na floresta, poderia ter ignorado os gritos, poderia ter se vingado da forma mais cruel possível, deixando que o Duque sofresse a perda do filho como ela havia sofrido a perda dos pais. Mas ela não fez isso, porque no final Clarice não era como ele. Ela não era capaz de usar uma criança inocente como instrumento de vingança. Antes que ela pudesse responder, outros homens apareceram na porta. Mas não eram guardas do Duque, eram os bandoleiros, e eles não estavam ali para negociar. O líder deles, um homem corpulento com uma cicatriz que cortava todo o rosto, sorriu de forma cruel. Olha só o que temos aqui. O grande Duque Renato, ferido e indefeso, e uma camponesa que provavelmente escondeu o menino. Isso vai ser mais fácil do que pensei. Renato tentou levantar a espada, mas estava fraco demais pela perda de sangue. Clarice percebeu, naquele momento, que se ela não fizesse algo, todos morreriam. O Duque, ela mesma e, pior, o pequeno Léo escondido sob o chão. Foi quando Clarice tomou a decisão que mudaria tudo. Ela pegou um frasco da prateleira, um composto que ela havia preparado para afastar animais selvagens, altamente irritante quando inalado.
e, sem hesitar, jogou o conteúdo diretamente nos rostos dos bandoleiros. Eles gritaram, agarrando os olhos, temporariamente cegos. Clarice aproveitou a confusão, puxou Renato para dentro da cabana, trancou a porta e empurrou a mesa pesada para bloqueá-la. Precisamos sair daqui, ela disse rapidamente. Eles vão se recuperar em minutos. Renato olhou para ela, ainda confuso sobre quem ela era e por que estava ajudando, mas ele não tinha escolha. Meu filho, ele conseguiu dizer. Ele está seguro, respondeu Clarice. Agora me siga se quiser vê-lo vivo. Ela levantou o tapete, abriu o compartimento e Léo saiu rapidamente. Papai, gritou o menino, correndo para os braços do pai. Renato o abraçou com força, lágrimas misturando-se com o sangue no rosto, mas não havia tempo para reuniões emocionais. Clarice pegou uma mochila, jogou dentro dela alguns suprimentos essenciais e abriu uma porta traseira escondida que levava diretamente para a parte mais densa da floresta. Vocês me seguem exatamente, ela ordenou. Uma pisada errada nessa floresta e vocês estarão perdidos para sempre. Ou pior, eles saíram correndo enquanto os bandoleiros começavam a arrombar a porta da frente. Clarice guiava o caminho com precisão, conhecendo cada árvore, cada pedra, cada trilha oculta. Renato carregava Léo nos braços, apesar da dor, apesar da fraqueza. Eles avançaram pela floresta por longos e exaustivos minutos, até que Clarice os levou para uma caverna escondida atrás de uma cachoeira. Era um lugar que só ela conhecia, um refúgio que ela havia descoberto anos atrás. Vocês ficam aqui, ela disse. Eu vou tratar esse ferimento antes que você morra de infecção. Dentro da caverna, com o som da água caindo como uma cortina de proteção, Clarice trabalhou rapidamente. Ela rasgou a camisa de Renato, limpou o ferimento profundo no ombro e começou a costurá-lo com uma agulha e linha esterilizadas. Renato cerrou os dentes, mas não gritou. Léo estava ao lado do pai, segurando sua mão, os olhos fixos em Clarice com admiração. Você é corajosa, disse o menino. Você salvou a gente. Clarice sorriu levemente, mas não respondeu. Ela não se sentia corajosa. Ela se sentia confusa, conflitada, presa entre o passado e o presente. Quando ela terminou de tratar o ferimento, Renato finalmente falou. Quem é você? Por que está nos ajudando? Clarice olhou para ele e, pela primeira vez, permitiu que ele visse a raiva em seus olhos. Meu nome é Clarice, filha de Martim e Helena. As pessoas que você destruiu quando assinou aquele decreto de expropriação há 5 anos. Renato ficou pálido. Ela viu o reconhecimento surgir em seus olhos, seguido por algo que parecia ser culpa. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela continuou. E mesmo assim, eu salvei você e seu filho. Não porque você merece, mas porque uma criança inocente não deveria pagar pelos pecados do pai. Ela se levantou, deu as costas para ele e disse, descanse. Amanhã, se você ainda estiver vivo, nós descobrimos como sair dessa situação. Renato ficou em silêncio, mas seus olhos seguiram Clarice, enquanto ela se afastava para o outro lado da caverna. E naquele momento, pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que não sentia desde que assumiu o ducado: vergonha. A noite na caverna foi longa e tensa. Léo adormeceu rapidamente, exausto pelo trauma do dia, enrolado no cobertor que Clarice havia trazido. Renato permaneceu acordado, apoiado contra a parede de pedra, observando a mulher que havia salvado sua vida e a vida de seu filho. Ele tentava processar o que ela havia dito, tentava lembrar dos detalhes daquele decreto que ele havia assinado anos atrás. Havia tantos documentos, tantas decisões que ele precisou tomar quando assumiu o ducado após a morte prematura de seu pai. Ele tinha apenas 30 anos na época, jovem demais, despreparado demais e cercado por conselheiros que o pressionavam constantemente. O nome Martin soava vagamente familiar, mas a verdade era que Renato não lembrava especificamente daquela família. E essa percepção de que ele havia destruído vidas sem nem mesmo se dar ao trabalho de lembrar, o deixava nauseado. Clarice permaneceu do outro lado da caverna, aparentemente descansando, mas Renato percebia que ela estava acordada.
Ele podia ver a tensão em seus ombros, a forma como ela ocasionalmente olhava na direção dele e depois desviava o olhar rapidamente. Havia tanta raiva contida nela, tanto ressentimento, e ele não podia culpá-la. Finalmente, incapaz de suportar o silêncio por mais tempo, Renato falou, mantendo a voz baixa para não acordar Léo. Eu não lembro de ter assinado aquele decreto. Isso não é desculpa, eu sei. Mas quando assumi o ducado, havia centenas de casos pendentes, dívidas antigas que meus conselheiros diziam que precisavam ser resolvidas. Eu confiei neles. Eu deveria ter investigado cada caso pessoalmente, mas não fiz. E isso foi minha falha. Clarice virou-se para ele, e mesmo na penumbra da caverna, iluminada apenas pela pequena fogueira que ela havia acendido, Renato podia ver a intensidade em seus olhos. Sua falha custou a vida dos meus pais. Minha mãe morreu de coração partido 6 meses depois de perdermos tudo. Meu pai trabalhou até a exaustão tentando reconstruir algo, qualquer coisa, e morreu 3 anos depois. Eu fiquei sozinha aos 19 anos, sem nada, sem ninguém. E você chama isso de falha? Como se fosse apenas um pequeno erro administrativo? Renato sentiu cada palavra como uma punhalada. Você tem razão, falha é uma palavra fraca demais para descrever o que aconteceu. Eu destruí sua família, e não há nada que eu possa dizer ou fazer que mude isso. Mas eu preciso que você saiba que se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse ter sido mais cuidadoso, mais atento, eu teria feito. Clarice soltou uma risada amarga. Mas você não pode voltar atrás, pode? Nenhum de nós pode. Então, de que adianta esse arrependimento agora? Renato não tinha resposta para isso. Ele apenas abaixou a cabeça, sentindo o peso esmagador da culpa. Depois de um longo silêncio, Clarice falou novamente, dessa vez com um tom ligeiramente mais suave, embora ainda carregado de dor. Eu poderia ter deixado você e seu filho morrerem hoje. Eu poderia ter fingido que não vi nada, que não ouvi nada. Seria minha vingança. Perfeita, simétrica. Você tirou minha família, eu tiro a sua. Mas eu não consegui. Porque quando olhei para aquele menino assustado, tudo o que eu vi foi uma criança que precisava de ajuda. E eu não sou como você, Renato. Eu não tomo decisões que arruinam vidas sem pensar nas consequências. Renato olhou para ela e havia algo novo em seus olhos. Admiração, respeito e algo mais profundo que ele ainda não conseguia nomear. Você é mais forte do que eu jamais fui, mais nobre também. Clarice desviou o olhar, desconfortável com o elogio. Eu não fiz isso por você. Fiz pelo Léo. Ele não tem culpa dos seus erros. Eu sei, respondeu Renato. E ainda assim, você nos salvou. Ambos. Quando aqueles homens entraram na cabana, você poderia ter se entregado, tentado negociar sua própria segurança. Mas você lutou por nós. Por quê? Clarice demorou para responder. Ela olhou para o fogo, para as chamas dançantes que lançavam sombras nas paredes da caverna. Porque no final, eu ainda acredito que fazer o certo importa, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói. Meus pais me ensinaram isso. Eles eram pessoas boas, honestas. E mesmo depois de perderem tudo, eles nunca se tornaram amargos ou cruéis. Minha mãe, antes de morrer, me fez prometer que eu não deixaria a raiva me consumir. Ela disse que carregar ódio é como beber veneno e esperar que o outro morra. Então eu tento. Eu tento não odiar, mas é difícil, especialmente quando estou olhando diretamente para o homem que causou tudo isso. Renato sentiu os olhos arderem. Eu sinto muito, Clarice. Eu sei que essas palavras não valem nada, que elas não trazem seus pais de volta, que elas não mudam nada. Mas eu preciso que você saiba que elas são sinceras. E se houver qualquer forma de eu compensar, qualquer coisa que eu possa fazer para começar a reparar o dano, eu farei. Clarice o olhou por um longo momento, estudando seu rosto, procurando por sinais de falsidade. Mas tudo o que ela viu foi arrependimento genuíno. Isso não a fez perdoá-lo, não imediatamente, mas plantou uma semente de algo. Talvez não fosse perdão ainda, mas era um começo. Ao amanhecer, Léo acordou e imediatamente procurou pelo pai. Renato o abraçou,
e Clarice preparou uma refeição simples com os suprimentos que havia trazido. Enquanto comiam, Renato explicou a situação. Os bandoleiros que os atacaram não eram simples criminosos. Eles haviam sido contratados. Pelo meu irmão, disse Renato, a voz carregada de amargura. Pelo tio de Léo, Bruno. Ele quer o ducado para si. E a única forma de conseguir isso é se livrar de mim e de meu filho. Clarice franziu a testa. Seu próprio irmão? Renato assentiu. Meio-irmão, para ser preciso. Filho do meu pai com uma amante. Ele sempre sentiu que foi injustiçado, que deveria ter herdado algo. E quando meu pai morreu e eu assumi tudo, o ressentimento dele se transformou em ódio. Eu sabia que ele era perigoso, mas subestimei até onde ele estaria disposto a ir. Clarice processou essa informação. Então esses homens vão continuar procurando por você. Eles não vão parar até encontrarem. Exatamente, confirmou Renato. E eu não posso colocar você em mais perigo. Você já fez demais. Se eu conseguir chegar até o castelo, posso convocar meus guardas leais e lidar com Bruno. Mas o caminho até lá está provavelmente sendo vigiado. Clarice pensou por um momento e então disse: eu conheço um caminho. Uma trilha antiga que contorna a cidade e leva diretamente aos portões traseiros do castelo. É difícil, perigosa em alguns pontos, mas se formos cuidadosos, podemos chegar lá sem sermos vistos. Renato olhou para ela surpreso. Você faria isso? Nos guiaria até lá? Clarice hesitou, mas então olhou para Léo, que a observava com aqueles olhos grandes e confiantes. Eu faço pelo menino. Ele precisa estar seguro. A jornada levou 2 dias inteiros. Clarice os guiou por trilhas que poucos conheciam, por desfiladeiros estreitos, por partes da floresta tão densas que a luz do sol mal conseguia penetrar. Renato estava enfraquecido pelo ferimento e Clarice precisava parar frequentemente para que ele descansasse e para reaplicar os curativos. Durante essas pausas, Léo conversava animadamente com Clarice, fazendo perguntas sobre as plantas, sobre os animais, sobre como ela havia aprendido a viver sozinha na floresta. E Clarice, que havia passado tanto tempo em solidão, descobriu que gostava de ter companhia, especialmente a companhia inocente e curiosa de uma criança. Renato observava as interações entre seu filho e Clarice, e algo dentro dele começou a mudar. Ele via a gentileza dela, a paciência, a forma como ela tratava Léo não com condescendência, mas com respeito genuíno. E ele começou a entender o que havia sido perdido quando ele assinou aquele decreto anos atrás. Não eram apenas terras ou propriedades, era uma família inteira, pessoas com sonhos, com esperanças, com amor entre eles. E ele havia destruído tudo isso com uma assinatura descuidada. Na segunda noite, enquanto acampavam numa clareira protegida, Renato finalmente reuniu coragem para perguntar algo que estava em sua mente desde que descobriu quem Clarice era. Como você sobreviveu? Depois de perder tudo, como você encontrou forças para continuar? Clarice olhou para as estrelas acima, visíveis através da abertura nas árvores. Honestamente, houve dias em que eu não queria continuar. Dias em que a dor era tão grande que eu me perguntava se valia a pena acordar. Mas então, eu lembrava da minha avó, que me ensinou sobre as plantas, sobre cura. Ela costumava dizer que enquanto houver vida, há propósito, mesmo que a gente não consiga ver qual é esse propósito no momento. Então eu escolhi viver, não porque era fácil, mas porque eu devia isso aos meus pais. Eles não teriam querido que eu desistisse. Renato sentiu uma admiração profunda por aquela mulher. Ela havia perdido tudo, mas não havia perdido a si mesma. Você é extraordinária, Clarice. Ela olhou para ele, surpresa pela sinceridade no tom dele. Eu sou apenas alguém tentando sobreviver, como todos nós. Não, insistiu Renato. Você é mais do que isso. Você poderia ter se tornado amarga, vingativa. Poderia ter usado meu filho como moeda de troca, exigido reparações antes de nos ajudar. Mas você não fez nada disso. Você escolheu a bondade mesmo quando tinha todos os motivos para escolher o contrário. Isso não é apenas sobrevivência. Isso é caráter. Clarice não sabia o que dizer. Pela primeira vez em anos, alguém havia. Realmente havia.
não como a órfã sem sorte, não como a curandeira estranha da floresta, mas como uma pessoa completa, com força, com valores, com dignidade. E vindo de Renato, o homem que ela havia odiado por tanto tempo, isso significava algo. Ela não estava pronta para admitir o que exatamente, mas significava algo. Quando finalmente chegaram aos portões traseiros do castelo, o sol estava se pondo. Renato bateu no portão com um padrão específico, um código que apenas seus guardas mais confiáveis conheciam. Momentos depois, o portão se abriu e 2 guardas apareceram, espadas em punho. Quando viram o duque, ferido mas vivo, e o pequeno Léo seguro ao seu lado, eles quase choraram de alívio. Meu senhor, pensávamos que estivesse morto. Renato balançou a cabeça. Eu estaria, se não fosse por ela. Ele apontou para Clarice. Esta mulher salvou minha vida e a vida de meu filho. Ela será tratada com o máximo respeito e gratidão. Clarice foi levada para o castelo e pela primeira vez em 5 anos, ela estava de volta ao lugar que representava tudo o que ela havia perdido. As memórias a atingiram como ondas. Ela lembrou das vezes em que seu pai havia vindo ao castelo para tratar de assuntos comerciais, e como ele sempre voltava para casa desanimado, dizendo que os nobres não se importavam com pessoas comuns. Ela lembrou do dia em que eles receberam a notícia da expropriação e como sua mãe havia chorado durante horas. Tudo aquilo estava vivo em sua memória, e estar ali novamente era quase insuportável. Mas Renato não a deixou sozinha. Ele ordenou que os melhores aposentos de hóspedes fossem preparados para ela, que roupas limpas fossem fornecidas, que comida fosse trazida. E quando ela tentou recusar, dizendo que não pertencia ali, ele segurou suas mãos e disse: Você pertence onde quer que escolha estar, e eu espero que escolha ficar, pelo menos por tempo suficiente para me permitir começar a compensar o que fiz à sua família. Naquela noite, depois que Léo foi colocado para dormir e os médicos do castelo cuidaram adequadamente do ferimento de Renato, ele convocou uma reunião de emergência com seus conselheiros mais leais. Ele explicou sobre a traição de Bruno, sobre os bandoleiros contratados, sobre tudo. E então ele ordenou que todos os documentos relacionados à expropriação da família de Clarice fossem trazidos a ele imediatamente. Quando os papéis chegaram, Renato os leu cuidadosamente, e o que descobriu o deixou furioso. A dívida havia sido fabricada. Os documentos originais que provavam que o pai de Clarice havia pago tudo o que devia haviam sido deliberadamente escondidos e documentos falsos haviam sido colocados em seu lugar. E a assinatura do conselheiro, que havia verificado a dívida, era de um homem que havia sido demitido meses depois por corrupção. Um homem que, Renato agora descobria, havia sido subornado por Bruno. Seu meio-irmão havia orquestrado toda aquela injustiça, não apenas para enriquecer-se com as terras confiscadas, mas também para manchar a reputação de Renato, para fazer com que o povo o visse como um líder cruel e injusto. Renato sentiu uma raiva que ele raramente permitia-se sentir. Bruno não havia apenas tentado matar ele e seu filho, ele havia destruído famílias inocentes, havia causado mortes, havia arruinado vidas, tudo por ganância e ambição. E Renato, por sua negligência, por sua falta de atenção aos detalhes, havia sido cúmplice nisso. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas podia e iria fazer o certo dali em diante. Na manhã seguinte, Renato mandou chamar Clarice. Ela entrou no escritório dele ainda vestindo as roupas simples que os criados haviam fornecido. Mas de alguma forma, ela carregava uma dignidade que nenhum vestido elaborado poderia conferir. Renato estava em pé ao lado da lareira, segurando uma pilha de documentos. Clarice, ele começou, a voz firme mas emocionada. Eu passei a noite inteira investigando o caso da sua família. E descobri algo que você precisa saber. Ele explicou tudo. A conspiração de Bruno, os documentos falsificados, a corrupção, tudo. A dívida nunca existiu. Seu pai nunca deveu nada. Tudo foi uma mentira. Uma armadilha elaborada por meu meio-irmão para me prejudicar e enriquecer a si mesmo. E eu, por minha negligência, permiti que isso acontecesse. Clarice ficou em choque. Ela sempre soube, no fundo do coração, que seu pai era inocente,
mas ouvir a confirmação, ter provas concretas, era ao mesmo tempo um alívio e uma renovação da dor. Então meus pais morreram por nada, por ganância e manipulação. Renato assentiu, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. E eu serei eternamente culpado por não ter sido mais cuidadoso, por não ter protegido seu pai da injustiça. Mas eu prometo a você, Clarice, que vou fazer tudo ao meu alcance para reparar isso. Ele pegou os documentos da dívida e, diante dos olhos dela, rasgou-os ao meio. Esta dívida falsa está cancelada. Sua família será publicamente exonerada. E as terras que foram confiscadas serão devolvidas a você, com compensação por todos os anos de renda perdida. Clarice sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de alegria exatamente, porque nada disso traria seus pais de volta. Mas eram lágrimas de algo parecido com justiça. Finalmente, depois de todos esses anos, a verdade estava vindo à tona. Obrigada, ela conseguiu dizer, a voz embargada. Isso significa mais do que você pode imaginar. Renato deu um passo em direção a ela, hesitante, como se estivesse com medo de ir longe demais. Tem mais uma coisa. Eu sei que você construiu uma vida na floresta, e respeito isso, mas se você quiser, há um lugar para você aqui no castelo. Não como serva, não como empregada, mas como? Ele hesitou, procurando as palavras certas. Como alguém importante, como alguém que meu filho já ama, como alguém que eu... Ele parou, incapaz de completar a frase. Clarice olhou para ele e, pela primeira vez, permitiu-se realmente vê-lo. Não como o duque que destruiu sua família, mas como Renato, um homem falho que havia cometido erros, mas que estava genuinamente tentando consertá-los. Um homem que havia mostrado vulnerabilidade, que havia admitido suas falhas, que estava fazendo o possível para ser melhor. E ela percebeu, com uma surpresa que a assustou, que havia algo crescendo dentro dela em relação a ele. Não era amor, não ainda, mas era o início de algo, uma possibilidade. Se você está passando por dificuldades e precisa de uma direção, você não precisa lutar sozinha. Preparei 2 presentes para você que podem te ajudar a restaurar sua paz e fortalecer sua fé. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu não sei se posso ficar, disse Clarice honestamente. Há muita dor aqui, muitas memórias, mas talvez eu possa tentar. Por um tempo. Renato sorriu e era um sorriso genuíno, cheio de esperança. Era tudo o que ele podia pedir. Por um tempo é suficiente, disse ele. E quem sabe, com o tempo, talvez possamos construir algo novo, algo que honre a memória dos seus pais, mas que também olhe para o futuro. Clarice assentiu lentamente. Talvez. Só o tempo dirá. Nas semanas seguintes, o castelo se transformou num campo de batalha silencioso. Renato havia ordenado a prisão de Bruno, mas seu meio-irmão havia fugido antes que os guardas pudessem alcançá-lo. Ele estava escondido em algum lugar, provavelmente reunindo aliados, preparando outro ataque. A tensão era palpável em cada corredor, em cada sala. Guardas patrulhavam constantemente, e Renato raramente deixava Léo sair de sua vista. Mas no meio de todo aquele caos, algo inesperado estava acontecendo. Uma conexão estava crescendo entre Clarice e Renato. Algo que nenhum deles havia planejado, mas que se tornava mais inegável a cada dia. Clarice havia concordado em ficar temporariamente no castelo, e Renato havia insistido que ela fosse tratada como hóspede de honra, não como servente. Ela tinha seus próprios aposentos, tinha acesso a todas as áreas do castelo e, mais importante, tinha liberdade para ir e vir como quisesse. Mas apesar de toda a liberdade, Clarice descobriu que passava cada vez mais tempo na companhia de Renato e Léo. O menino havia se apegado a ela de uma forma que era ao mesmo tempo tocante e triste. Léo havia perdido a mãe ao nascer, e embora Renato fosse um pai amoroso, havia uma ausência maternal na vida do menino que ele sentia profundamente. Com Clarice, ele encontrava algo que há muito tempo buscava. Ela era paciente com ele, respondia suas intermináveis perguntas, ensinava-o sobre plantas e animais, contava-lhe histórias da floresta. E Léo florescia sob aquela atenção. Renato observava tudo isso
com uma mistura de gratidão e algo mais profundo. Ele via a forma como Clarice cuidava de seu filho, não por obrigação ou por buscar favores, mas por genuíno afeto. E ele via também a forma como ela estava começando a relaxar, como as linhas de tensão em seu rosto estavam lentamente desaparecendo. Ela sorria mais, ria das travessuras de Léo e, ocasionalmente, muito ocasionalmente, ela sorria para Renato também. E cada vez que isso acontecia, ele sentia algo se acender dentro dele, algo que ele não sentia há muito tempo. Esperança. Uma tarde, Renato encontrou Clarice nos jardins do castelo. Ela estava ajoelhada ao lado de um canteiro de ervas, examinando as plantas com o olhar crítico de quem conhece profundamente o assunto. "Você encontrou algo interessante?", perguntou ele, aproximando-se. Clarice olhou para cima, protegendo os olhos do sol com a mão. "Essas ervas estão mal cuidadas. Elas têm potencial medicinal, mas ninguém aqui sabe como cultivá-las adequadamente." Renato sorriu. "Talvez você pudesse ensinar aos jardineiros. Ou melhor ainda, talvez você pudesse assumir o jardim de ervas, transformá-lo em algo útil." Clarice hesitou. "Eu não sei se vou ficar tempo suficiente para isso." Renato sentou-se na grama ao lado dela, algo que nenhum duque faria normalmente. Mas ele descobriu que quando estava com Clarice, as regras rígidas da nobreza pareciam menos importantes. "E se você ficasse? Se você fizesse deste lugar sua casa?" Clarice olhou para ele, tentando decifrar suas intenções. "Por quê? Por que você quer que eu fique?" Renato demorou para responder, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Porque meu filho precisa de você. Porque este castelo, este lugar que sempre pareceu tão frio e vazio, parece diferente quando você está aqui. E porque eu..." Ele parou, respirou fundo e então disse com uma honestidade que o surpreendeu: "Porque eu quero conhecê-la melhor. Não como a mulher que eu prejudiquei no passado, mas como a pessoa extraordinária que você é." Clarice sentiu o coração acelerar. Ela não esperava essa confissão, não estava preparada para ela. "Renato, eu não sei se consigo separar quem você é agora de quem você foi." "Eu sei", disse ele. "E não estou pedindo que você esqueça. Estou apenas pedindo uma chance de mostrar que posso ser melhor. Que posso ser o homem que deveria ter sido desde o início." Antes que Clarice pudesse responder, um dos guardas veio correndo. "Meu senhor, temos notícias. Bruno foi localizado. Ele está reunido com mercenários na fronteira norte, e nossos espiões dizem que ele está planejando atacar o castelo dentro de 3 dias. Renato se levantou imediatamente, a expressão mudando de vulnerável para determinada em segundos. "Reúna o conselho de guerra. Precisamos nos preparar." O guarda assentiu e saiu correndo. Renato olhou para Clarice. "Eu preciso lidar com isso. Mas, por favor, fique nos aposentos internos do castelo com Léo. Será mais seguro lá." Clarice balançou a cabeça. "Não. Eu posso ajudar." Renato franziu a testa. "Clarice, isso vai ser perigoso. Eu não posso colocar você em risco." Ela se levantou encarando-o diretamente. "Você se esquece de que eu já salvei você uma vez. Eu conheço a floresta ao redor deste castelo melhor do que qualquer um dos seus guardas. Eu posso ser útil." Renato hesitou, mas então viu a determinação nos olhos dela. Ele percebeu que tentar convencê-la a ficar de fora seria inútil. "Está bem, mas você fica perto de mim o tempo todo." Clarice concordou, e juntos eles foram para a sala do conselho. Ali, Renato reuniu seus comandantes militares e apresentou a situação. Bruno tinha aproximadamente 50 mercenários com ele, homens brutais e bem treinados. O castelo tinha defesas sólidas, mas um ataque prolongado poderia custar muitas vidas. "Precisamos de uma estratégia que minimize as baixas", disse Renato. "Alguma sugestão?" Foi quando Clarice falou. "Há uma forma de evitar que eles cheguem às muralhas do castelo. A floresta ao norte tem um desfiladeiro estreito, que é o único caminho prático para trazer um grande grupo. Se conseguirmos bloquear aquele desfiladeiro, forçaremos Bruno a escolher entre tentar escalar as encostas rochosas, o que é praticamente impossível com tantos homens, ou dar a volta por um caminho muito mais longo, o que nos daria tempo para pedir reforços dos ducados vizinhos.
Os comandantes olharam para ela com ceticismo. Uma mulher dando conselhos militares. Mas Renato não hesitou. Explique mais. Clarice pegou um mapa e apontou para a área específica. Aqui, este desfiladeiro tem cerca de 20 metros de largura. Se derrubarmos as árvores certas de forma estratégica, podemos criar uma barricada natural que levaria dias para ser removida. E enquanto eles estão ocupados com isso, seus arqueiros podem posicioná-los nas encostas e tornar qualquer tentativa de remover a barricada extremamente custosa. Renato estudou o mapa e percebeu a genialidade do plano. É brilhante. Faremos exatamente isso. Ele olhou para seus comandantes. Reúnam uma equipe de lenhadores e soldados. Vocês partem ao amanhecer. E Clarice irá com vocês para guiá-los. Um dos comandantes, um homem mais velho chamado Augusto, protestou. Meu senhor, com todo respeito, não podemos basear nossa defesa na palavra de uma camponesa. Renato o encarou com uma firmeza que não admitia discussão. Esta camponesa, como você a chamou, salvou minha vida e a vida de meu filho quando todos vocês pensavam que estávamos mortos. Ela conhece essas terras melhor do que qualquer um de nós. E você seguirá as instruções dela como se fossem minhas, está claro? Augusto engoliu em seco e assentiu. Sim, meu senhor. No dia seguinte, antes do amanhecer, Clarice liderou um grupo de 30 homens até o desfiladeiro. Ela identificou exatamente quais árvores precisavam ser derrubadas e em qual direção elas deveriam cair para criar a barricada mais eficaz. Os lenhadores trabalharam rapidamente e, em menos de 6 horas, o desfiladeiro estava completamente bloqueado por uma parede de troncos e galhos entrelaçados que seria praticamente impossível de atravessar sem equipamento especializado. Enquanto isso, os arqueiros de Renato se posicionaram nas encostas, escondidos entre as rochas e a vegetação, prontos para atacar qualquer um que tentasse remover a barricada. Quando Bruno e seus mercenários chegaram ao desfiladeiro 2 dias depois, eles encontraram o caminho completamente bloqueado. Bruno ficou furioso, gritando ordens para seus homens removerem os troncos. Mas assim que eles se aproximaram da barricada, uma chuva de flechas caiu sobre eles. 5 mercenários caíram nos primeiros segundos e os outros recuaram rapidamente. Bruno percebeu que estava preso. Ele não podia avançar, não podia recuar sem admitir derrota, e cada minuto que passava ali era um minuto a mais para Renato fortalecer suas defesas ou receber reforços. Foi então que Renato apareceu no topo da encosta, protegido por seus guardas, mas visível o suficiente para que Bruno o visse. Ele gritou para baixo, sua voz ecoando pelo desfiladeiro. Bruno, isto termina agora. Você tem uma escolha. Renda-se e responda por seus crimes num julgamento justo, ou continue essa loucura e condene seus homens à morte. Bruno gritou de volta, a voz cheia de raiva e desespero. Você sempre teve tudo, Renato. O título, a riqueza, o respeito. E eu? Eu fui deixado com nada. Filho bastardo, sem direitos, sem futuro. Tudo o que eu fiz foi tentar pegar o que deveria ter sido meu desde o início. Renato sentiu uma pontada de pena pelo meio-irmão, mas não deixou que isso o enfraquecesse. Você está certo. Nosso pai foi injusto com você. Mas a resposta para essa injustiça não era criar mais injustiça. Quantas famílias você destruiu com suas conspirações? Quantas vidas você arruinou? Você poderia ter vindo até mim, conversado, buscado uma solução justa. Mas você escolheu violência, traição, tentou matar seu próprio sobrinho. Não há volta dessa escolha, Bruno. Você precisa pagar pelo que fez. Bruno olhou ao redor, viu os mercenários que estavam começando a perceber que haviam sido levados para uma armadilha sem saída. Alguns já estavam largando as armas, levantando as mãos em rendição. Bruno percebeu que estava perdido. Num último ato de desespero, ele pegou uma espada e começou a correr em costa acima, gritando, tentando chegar até Renato. Mas ele nunca teve chance. Os arqueiros não precisaram de ordens. 3 flechas o atingiram simultaneamente. E Bruno caiu, rolando em costa abaixo até parar no fundo do desfiladeiro, imóvel. Renato fechou os olhos, respirou fundo. Não havia vitória naquilo, apenas tristeza. Seu meio-irmão estava morto,
E embora Bruno tivesse feito coisas terríveis, ainda havia uma parte de Renato que lamentava que as coisas tivessem chegado àquele ponto. Clarice, que estava ao lado dele, tocou seu braço gentilmente. Você fez o que tinha que fazer, ele não lhe deu escolha. Renato assentiu, mas não disse nada. Simplesmente ordenou que seus homens recolhessem os corpos e levassem os mercenários sobreviventes para as masmorras do castelo. Quando voltaram ao castelo, Léo correu para abraçar o pai. Está tudo bem agora, papai? Renato o ergueu nos braços e o abraçou forte. Está, meu filho. Está tudo bem. Ele olhou para Clarice por cima da cabeça de Léo e havia gratidão em seus olhos. Gratidão e algo mais. Algo que ele finalmente estava pronto para nomear. Amor. Nas semanas que se seguiram, a vida no castelo começou a se normalizar. Os mercenários foram julgados e sentenciados. As terras que haviam sido confiscadas da família de Clarice foram oficialmente devolvidas a ela numa cerimônia pública. Renato fez um discurso diante de toda a corte, admitindo publicamente o erro que havia cometido, explicando a conspiração de Bruno e jurando que dali em diante, cada caso seria revisado pessoalmente por ele, para garantir que nenhuma injustiça semelhante acontecesse novamente. Foi um momento de humildade raro para um nobre, e muitos na corte ficaram chocados. Mas o povo comum, aqueles que ouviram falar do discurso através de mensageiros, começaram a ver Renato de forma diferente, como um líder que reconhecia seus erros e tentava consertá-los. Clarice estava presente na cerimônia, e quando Renato lhe entregou os documentos das terras, suas mãos se tocaram e ficaram assim por um momento mais longo do que seria necessário. Houve algo naquele toque, uma promessa não dita, uma possibilidade de futuro. Depois da cerimônia, Renato pediu para conversar com Clarice em particular. Eles foram para a biblioteca, um lugar que havia se tornado o refúgio favorito de ambos. Renato parecia nervoso, algo incomum nele. Clarice, ele começou, e então parou, respirou fundo e recomeçou. Eu sei que não tenho direito de pedir isso. Eu sei que ainda há dor entre nós, história que não pode ser apagada. Mas estas últimas semanas, ter você aqui, ver você com Léo, ver a forma como você transformou este lugar apenas por estar nele, me fez perceber algo. Eu me apaixonei por você. Clarice sentiu o coração disparar. Ela já sabia, de certa forma. Ela havia visto nos olhos dele, na forma como ele a olhava quando pensava que ela não estava prestando atenção. Mas ouvir as palavras em voz alta era diferente. Era real, era concreto e exigia uma resposta. Renato continuou, a voz embargada pela emoção. Eu não estou pedindo que você me ame de volta. Não ainda. Eu sei que preciso ganhar isso, que preciso provar que sou digno da sua confiança, do seu afeto. Mas estou pedindo uma chance de construir algo novo juntos. Não apenas por mim, não apenas por Léo, mas por você também. Porque eu acredito que você merece ser amada, merece ter uma família, merece ter uma vida que não seja apenas sobre sobrevivência, mas sobre realmente viver. Clarice sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Durante tanto tempo, ela havia se convencido de que não precisava de ninguém, de que estava melhor sozinha. Mas estar ali naquele castelo com Renato e Léo havia mostrado a ela o quanto ela havia se privado ao se isolar. Ela havia se privado de conexão, de amor, de pertencimento. E agora, aqui estava um homem. O mesmo homem que havia causado tanta dor, oferecendo a ela tudo o que ela havia perdido. Não era simples. Nunca seria. Mas talvez o amor verdadeiro nunca fosse simples. Talvez ele sempre exigisse coragem, perdão e a disposição de arriscar ser ferido novamente. Eu não sei se posso perdoar completamente o que aconteceu, disse Clarice honestamente. A dor de perder meus pais ainda está aqui, e sempre estará. Mas eu também sei que você não é o mesmo homem que assinou aquele decreto. Você mudou. Você cresceu. E eu vi isso nas suas ações, na forma como você trata seu filho, na forma como você assumiu responsabilidade pelos seus erros. Então sim, Renato, eu lhe dou uma chance. Não porque você pediu, mas porque eu escolho. Porque eu também sinto algo por você, algo que cresceu apesar de tudo, apesar da história, apesar da dor.
e eu quero ver aonde isso pode levar. Renato sentiu uma alegria tão intensa que mal podia acreditar. Ele deu um passo em direção a ela, levantou a mão hesitante para tocar o rosto dela. Posso? Clarice assentiu, e quando ele tocou sua bochecha, quando ela se inclinou para aquele toque, foi como se todo o peso do passado, toda a amargura e dor começassem a se dissolver. Eles se beijaram, e era um beijo cheio de promessa, de esperança, de um futuro que nenhum dos dois havia imaginado ser possível. Eles se casaram 6 meses depois, numa cerimônia que uniu não apenas 2 pessoas, mas 2 mundos. A nobreza e o povo comum. O castelo estava cheio de convidados de todas as classes sociais, algo que nunca havia acontecido antes. Léo foi o pajem, radiante de felicidade por finalmente ter uma mãe. E quando Renato e Clarice trocaram seus votos, prometendo honrar, respeitar e amar um ao outro, não havia um olho seco no salão. Clarice trouxe mudanças profundas para o castelo. Ela transformou os jardins em centros de cultivo de ervas medicinais e abriu uma clínica gratuita para tratar os pobres. Ela treinou outros curandeiros, compartilhando seu conhecimento generosamente. Ela também aconselhou Renato em questões de justiça social, lembrando-o sempre de olhar além dos números e documentos, de ver as pessoas reais que seriam afetadas por cada decisão. E Renato a ouvia, não porque era obrigado, mas porque ele genuinamente valorizava sua perspectiva, sua sabedoria. Eles tiveram 3 filhos juntos, além de Léo, que Clarice criou como seu próprio filho. E cada criança foi criada com os valores que ambos compartilhavam: justiça, compaixão, humildade. Renato nunca permitiu que seus filhos esquecessem que privilégio vem com responsabilidade, que poder deve ser usado para servir, não para dominar. E Clarice nunca deixou que eles se esquecessem de suas raízes, levando-os regularmente para visitar os vilarejos, para trabalhar ao lado dos agricultores, para entender como a maioria das pessoas realmente vivia. Anos depois, quando Clarice estava sentada nos jardins que ela havia transformado, agora uma mulher de meia idade com fios grisalhos nos cabelos, ela refletia sobre a jornada extraordinária que sua vida havia sido. De órfã sem teto à duquesa. De alguém que havia perdido tudo a alguém que tinha uma família, um propósito, um lar. Mas mais importante do que títulos ou posições, ela havia encontrado algo que pensou ter perdido para sempre quando seus pais morreram. Ela havia encontrado amor. Não apenas o amor romântico com Renato, embora esse fosse profundo e verdadeiro, mas amor em todas as suas formas. O amor de uma mãe por seus filhos, o amor de uma curandeira por aqueles que ela ajudava, o amor por uma vida bem vivida com propósito e significado. Renato se juntou a ela no jardim, sentando-se ao lado dela como havia feito tantas vezes ao longo dos anos. Ele pegou sua mão e entrelaçou seus dedos. "No que você está pensando?", perguntou ele. Clarice sorriu. "Estou pensando em como a vida é estranha. Como o homem que eu mais odiava no mundo se tornou o homem que eu mais amo. Como a maior tragédia da minha vida eventualmente levou à maior bênção." Renato apertou sua mão. "Eu não mereço você, nunca mereci. Mas sou grato todos os dias por você ter me dado uma chance, por você ter escolhido perdão em vez de amargura." Clarice olhou para ele e havia uma sabedoria profunda em seus olhos. "O perdão não foi um presente que dei a você, Renato. Foi um presente que dei a mim mesma. Porque enquanto eu carregava ódio, eu estava presa ao passado. E eu queria viver, realmente viver, não apenas sobreviver." Renato assentiu entendendo. "Você me ensinou isso. Você me ensinou que admitir erros não é fraqueza, é força. Que justiça não é sobre seguir regras cegamente, mas sobre ver a humanidade em cada pessoa. Você me tornou um homem melhor, uma líder melhor. E por isso, serei eternamente grato." Quando Clarice tinha 52 anos, ela escreveu um livro sobre ervas medicinais e cura, dedicado à memória de seus pais e sua avó. O livro se tornou referência em todo o reino, e seu conhecimento continuou ajudando pessoas muito depois que ela não estava mais lá para tratá-las pessoalmente. Ela viveu até os 73 anos, cercada por filhos, netos
e pelo amor do homem que havia transformado sua vida tanto quanto ela havia transformado a dele. E quando ela morreu, tranquilamente durante o sono, com Renato segurando sua mão, o reino inteiro chorou a perda de uma mulher que havia mostrado que compaixão, perdão e coragem podiam mudar destinos. A história de Clarice e Renato nos ensina lições profundas sobre redenção, perdão e o poder transformador do amor autêntico. Ela nos mostra que ninguém está além da possibilidade de mudança, que reconhecer nossos erros e trabalhar ativamente para consertá-los é uma das formas mais nobres de coragem. Clarice poderia ter escolhido vingança, poderia ter deixado Renato e Léo morrerem na floresta e ninguém a culparia por isso. Mas ela escolheu diferente. Ela escolheu fazer o certo mesmo quando era difícil, mesmo quando cada fibra do seu ser gritava por justiça. E essa escolha não apenas salvou vidas, mas transformou todas as vidas envolvidas de formas que ela nunca poderia ter previsto. A lição aqui não é que devemos aceitar injustiças ou esquecer quem nos feriu. A lição é que perdão é libertação. É recusar-se a deixar que o passado controle nosso presente e futuro. É entender que pessoas são complexas, capazes tanto de grande mal quanto de grande bem, e que o verdadeiro caráter se revela não na ausência de erros, mas em como lidamos com eles quando os cometemos. Clarice nos ensina que força não é sobre nunca quebrar, mas sobre continuar